trabalha vindo do lado de gerência e estratégia e administração de negócios. Então isso aqui é uma introdução à segurança. Quem se interessar por um tema, a Springer durante a pandemia deixou alguns livros gratuitos online. Eu tenho alguns deles sobre o tema. Eu não os li ainda porque eu peguei muitos livros naquele período e não foi bem a prioridade. Mas a gente vai falar desse tipo de coisa e o impacto disso nas empresas, né? Acho que todo mundo aqui já ouviu falar da maioria de tudo isso daqui, né? Vírus, hackeamento, firewall, phishing, malware e assim por diante. A gente vai falar sobre isso hoje. Então, basicamente, as empresas, seja LinkedIn, Facebook, nos últimos anos, e qualquer outra empresa está passando por um problema sério de proteção de privacidade, né? Então, a gente tem uma natureza social dos sites e tem que ter segurança, já que dados têm que ser protegidos, né? A organização tem que criar uma cultura de segurança, porque o sistema é mais forte quanto ela é mais fraca. Então, se as pessoas não entendem se as pessoas têm condutas que expõem a empresa a falhas, então mesmo que você tenha todas as ferramentas de segurança, você está criando problemas. Então, Facebook, LinkedIn foram empresas que foram recentemente processadas e perderam, né? Eu não sei se alguns de vocês têm direito aos R$ 500 de indenização por vazamento de dados, mas isso é um problema que afeta várias empresas. Recentemente, acho que todo mundo está ciente do conflito na Ucrânia, ou guerra na Ucrânia, como preferir chamar, né? E sabe uma coisa curiosa que está acontecendo durante esse período? Tem um conjunto de hackers que se denomina Dragonfly, na Rússia, e eles ficam tentando hackear os provedores de energia elétrica dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma malha gigantesca elétrica, toda privatizada, praticamente. Como você tem subsidiárias grandes e pequenas ali dentro, eles ficam tentando achar subsidiárias que eles possam hackear e causar blackouts regionais lá. Ou fazer o esquema de ransomware, né? Criptografar os dados, ou bloquear o acesso até que a pessoa pague uma quantia em criptomoedas. Tá certo? Então, a questão de segurança contra ataques, seja de hackeamento ou outros tipos de quebras de segurança, tem sido um problema nas empresas, né? Então, eu comentei aqui da Dragonfly na Rússia, e os riscos, que é apagões elétricos, roubo de dados de cartões de créditos e a chantagem que toda envolvendo isso daí. Então, isso tem também o mesmo tipo de problema. Do ponto de vista da administração, segurança é vista como política, procedimentos e medidas técnicas. A ideia é impedir acesso não autorizado, ou que haja uma alteração não autorizada, roubo ou danos físicos a sistemas de informação. E o que é controle? São os métodos e procedimentos que garantem a segurança. Tá certo? É onde vocês podem, enquanto dentro do departamento de TI ou enquanto administração da empresa, regular as ferramentas para ter confiabilidade e precisão no seu sistema. E as vulnerabilidades surgem tanto de fatores técnicos como os organizacionais, ambientais e são agravados por decisões administrativas. Tem algumas histórias antigas, mas que a gente ouve ainda hoje se repetindo. Acho que vários de vocês pagaram a estrutura de dados comigo e eu li as histórias do Feynman para vocês se lembram? Eu acho que o pessoal que pagou estrutura de dados 1 e 2 comigo, a turma de Cauã, eu li essas Eu historinhas. lembro. Aí tinha uma historinha lá Sim. que era o seguinte: o pessoal tinha uns cofres durante a Segunda Guerra Mundial no desenvolvimento da bomba atômica. E Feynman descobriu qual era a senha padrão de fábrica. Ou seja, quando o cofre chegava, ele vinha com a senha de fábrica padrão. E ele sabia qual era aquela senha. E a pessoa tinha que executar um procedimento que estava no manual do cofre para alterar a senha. Só que o que eu descobria? Vários militares de médio e alto escalão não trocavam a senha, simplesmente começavam a usar o cofre e não queriam saber mais de nada.
Então um dia ele foi falar com o coronel da base. Aí ele viu um cofre e disse: Você já trocou a senha desse cofre? Não, ninguém consegue quebrar esse cofre. É, eu consigo. Aí ele foi lá e usou a senha padrão e abriu o cofre do coronel. Bom, se alguém digitasse a minha senha, a primeira coisa que eu ia fazer depois seria trocar a minha senha. O que o general fez e o que às vezes que acontece com a empresa foi o seguinte: atenção todo mundo trocar as senhas, porque Feynman está observando o pessoal abrir os cofres, anotando as senhas e abrindo eles. Na verdade, não. O que Feynman fez foi usar a senha padrão. Mas o cara nunca teve. Então, qual foi a ordem general? Tomem cuidado com Feynman. E aí criou-se todo um protocolo de segurança para quando Feynman estivesse no recinto. Esse tipo de situação ainda acontece nos dias de hoje. Tá? Então você tem desde o funcionário que às vezes é manipulado através de rede social, a incompetência do alto nível. Às vezes você tem uma figura do alto escalão que entende a necessidade, entende o que é de controle da empresa, o que não é, e aceita ouvir, tomar as decisões, ouvir conselhos, ou ele mesmo estuda e vai, mas nem sempre é o caso. Então as vulnerabilidades elas surgem de tantos fatores técnicos, por exemplo, um firewall mal organizado, um servidor mal configurado. Pode ser por alguém que capturou a senha ou roubou o smartphone hoje em dia. Os dispositivos móveis são cada vez mais presentes. E o sistema de destravamento deles, o digital hoje em dia está até razoável, mas o que é por foto está sendo fácil de enganar. E uma vez que a pessoa está logada no sistema, ou se ele usa aquele de padrões, ele tem acesso basicamente a tudo que o celular da pessoa está logado. Então, os acessos não autorizados aumentaram bastante devido a isso. Então, os smartphones se tornaram um ponto fraco, uma fonte onde o cara vai buscar um ponto fraco para atacar. As linhas de comunicação, seja monitoramento através de programas de sniffers, né? Acho que vocês usaram o Wireshark em redes, não foi isso? Não sei. Quem já pagou redes, por favor, me dá um input aí. Se foi, diga, Calma. Não, é só que eu paguei redes. A Wireshark é basicamente Peguei isso. redes também. Mas vocês Lá não no usaram. computador do laboratório tem, professor, mas na disciplina não usou, não. Não usou não, é que. Ok. É que assim, antes, quando o professor oficial da disciplina estava no campus, eu lembro que ele andava com os alunos na rede Wi-Fi, com o Wireshark dando sniff, mostrando os pontos fracos, mostrando quem está bobeando com senha. Porque o que acontece? No nosso campus tem muita rede Wi-Fi, não é isso? E o que acontece se você tem um sniffer numa rede Wi-Fi? Se a segurança não estiver certa, ele pega qualquer senha que a pessoa está digitando naquela rede. Qualquer login, qualquer senha. Então as comunicações, à medida que elas se tornam sem fio, e as pessoas buscam esse recurso mais que o cabeado, é natural, ela se torna também um ponto de ataque mais vulnerável. Celulares com Bluetooth, tem aquela série iRobot, que está até para sair do Prime Video, eu nem assisti ela, só comecei, mas o pessoal sabe que ali tem várias coisas que foram realmente estudadas. Eles não deram todo o caminho do hack, mas deram parte dos caminhos, né? E aquilo é verdade, o Bluetooth é vulnerável. E então isso pode favorecer. O que ele fala aqui de radiação é que tem às vezes o medo de ataques por pulsos eletromagnéticos ou ataque de exposição à radiação que inviabiliza a comunicação de grandes empresas. Tá certo? Isso é um medo de lá mesmo. Mas o medo maior dele é que é roubo e fraude, alteração de mensagens, servidores mal configurados. São por quê? Mal configurados? Em que sentido? Ah, nossa, é um assunto delicado, mas teve na eleição, antes da eleição passada, um hacker que passou meses lá no TSE, no nosso período eleitoral, rodando sistemas. Como é que fez isso? Ah, o gerente do projeto da urna,
ele desligou o login do sistema Git, né? E aí ele não queria estar tendo que logar o tempo todo, porque ele vivia esquecendo a senha. Então ele deixou um servidor interno. Se a pessoa entrasse na rede interna, ele não precisaria de login e senha para acessar parte do código-fonte da urna. Palhaçada, né? Não houve alteração do código, tudo foi seguro, a eleição foi honesta, mas você teve essas decisões que não se alinham com segurança, né? Um bom firewall, boas máquinas e bons servidores bem configurados são sua primeira linha, são entre suas principais ferramentas de defesa contra a entrada de ataques indesejados. E o cara jogou isso para fora porque não queria lembrar da própria senha. Eu vi essa história ali no jornal, isso daí fiquei assim, meu Deus. Então, onde surgem vulnerabilidades? E-mails, ataques de anexos, né, phishing, vírus, propagação de e-mails, smartphones, erros de programação que geram backdoors em alguns, tanto em firmware como em software, instalação inadequada ou mal configuração de software, tá certo? Por exemplo, a gente vai falar mais para frente de um caso que certas empresas, ao usar o serviço de nuvem da Amazon, configuraram o servidor deles sem proteção devida. Isso criou alterações não autorizadas, o hardware mal configurado e firmware não atualizado ou vulnerável, né? Então, os processadores Intel até 2018 tinham uma vulnerabilidade chamada Meltdown, né? Que permitia se o hacker soubesse explorar esse ponto fraco, e aí tiveram os dois vírus, o Spectre V1 e o Spectre V2, em que eles exploravam isso, eles conseguiam invadir a máquina com o processador Intel desde que ele tivesse sido fabricado antes de outubro de 2018, que foi quando o alerta dele soou, né? Além disso, hoje em dia muitos programas que o pessoal pode instalar que funcionam como peer-to-peer. Então, às vezes você tem tanto gente que querendo acessar conteúdo via peer-to-peer, tinha muito disso algumas décadas atrás, hoje reduziu mais, mas essa tecnologia peer-to-peer o pessoal às vezes utiliza para fazer o vírus e hackear as coisas, tá certo? E esse war driving, basicamente hoje o pessoal tem programas aqui, o pessoal pega na Deep Web, na Dark Web, eu não sei mais quão profundo tem que ser, e que ele fica dentro de um carro ou andando com um laptop, e aí ele consegue hackear certos dispositivos móveis que estão em posições mais frágeis de segurança e então começar a acessar os dados ou instalar os sistemas deles, isso é chamado de war driving, porque a pessoa pode estar num carro se locomovendo desde que esteja acessando sua rede, a mesma rede sem fio, e aí torna mais difícil de localizar a pessoa, tá certo? Então é esse tipo de segurança de situações que estamos vendo, né? Só algumas definições, acho que vocês conhecem isso, né? Vírus, programa espúrio que se anexa a outro software ou arquivo de dados, a fim de ser executado. E worms, programas que copiam de um computador para outro na rede, distraem dados e programas, mas como eles se copiam, se propagam na internet, normalmente se espalhando automaticamente, mandando mensagens de internet, eles dependem menos do ser humano para se espalhar. Transmissões mais comuns em e-mail antigamente, hoje também ainda continua. Agora, mensagens em redes sociais se tornaram maiores. E tem um drive-by download. Às vezes a pessoa quer instalar um software que alguém recomendou, que é de lazer, que é alguma coisa, e junta esse software e instala um malware embutido. Isso às vezes é comum quando, ao invés de você, por exemplo, pegar o software do site do fabricante, mesmo que seja um site firmware, você pega às vezes de um site que é uma central de downloads de programa. Então alguns desses downloads, e mesmo que o software seja originalmente de graça, através desses downloads ele vem com alguns softwares extras que acabam sendo um malware instalados, né? Alguns ataques, alguns vírus famosos, CryptoLocker é um ransomware. Ele pega fotos, vídeos, documentos, criptografa tudo com chaves
Assimétrica de criptografia, 2048 bits, praticamente inquebrável. E você tem que pagar em bitcoins ou em alguma moeda eletrônica. Tem várias hoje em dia, Ethereum e muitas outras mais. Surge uma a cada 30, uma por dia é pouco, se brincar. Mas aí você tem esse tipo de ataque. E isso, por exemplo, é uma situação que acontece e aconteceu. Nossa, vamos dar dois exemplos onde não sei se foi especialmente por esse vírus, mas aconteceu. Prefeituras nos Estados Unidos, no Texas, um vírus criptografou HD da administração das cidades e exigiu ransomware. Observe, se os dados ali, eles não sabiam, o software que estavam ali, os dados que estavam ali, gerenciavam até mesmo a folha de pagamento dos funcionários. Então não tinha nem como pagar os funcionários, saber quantas horas trabalhadas, serviços extras, indenizações, pagamento de serviços da prefeitura, nada podia acontecer até que eles liberassem ou libertassem os dados desse ataque. Hospitais dos Estados Unidos já foram vítimas disso. Aqui no Brasil, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que é logo abaixo do STF, teve seu sistema também com um ataque dessa natureza. E aí você tinha todos os dados de processos criptografados. Imagina a dor de cabeça que isso dá. Configure é um vírus worm, explora a fala de Windows para assumir o controle da máquina e atribuir ela, transformar ela. Embora a pessoa continue usando a máquina, a máquina também está ligada a uma botnet, ou seja, uma fábrica de robôs. Né? É um vírus difícil de erradicar, mesmo as variantes dele de hoje em dia, quase 10 bilhões em prejuízo, tá certo? E ele acaba então trazendo diversos problemas. Uma vez que o computador é parte de uma botnet, esse computador pode ser parte de um ataque DDoS ou de espalhamento de outros vírus. Então acaba sendo dor de cabeça. Saucer, em maio de 2004, faz o computador reiniciar continuamente e se espalha para outras máquinas aleatoriamente. Prejuízo entre 14 e 19 bilhões de dólares já causou. I Love You substituía documentos, imagens, músicas por cópias dele, prejuízo acima de 10 bilhões. Então, hoje em dia, os hackers estão preferindo usar smartphones, seja porque a gente deixa o Bluetooth mais aberto e ele é mais vulnerável, e também porque uma vez hackeado você tem vários acessos a vários sistemas ou apps que a pessoa já está logada, então aquilo serve de porta de acesso para outros sistemas. Redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn, é mais fácil a pessoa receber um vírus para essas redes hoje em dia. Blogs e Wikifandons, as pessoas acessam muito ou de programas que elas gostam, ou de assuntos que elas pesquisam, aí desconfiam menos dos links de lá e acabam então pegando vírus com mais facilidades. Então esses são alvos mais modernos de phishing, né? Uma vez que a pessoa relaxa no ambiente social, no sistema social que ela frequenta, ela é feita ela sofre um ataque. Internet of Things, você tem problemas de adulteração física, criptografia, esgotamento de bateria, processadores, porque esses equipamentos têm processadores mais simples. Então não dá para rodar sobre eles as salvaguardas, os antivírus, o anti-malware que nós temos mais modernos. Ainda assim, eles podem, embora não tenham tanta capacidade, talvez alguns vírus não funcionem tão bem neles, outros podem ser especialmente adequados para explorá-los e acabar dando problemas sobre isso. Cavalos de Troia, a gente sabe que são seis, são softwares que têm a aparência de software benigno ou que vem anexado no instalador de um software benigno. É uma porta para um vírus, né? Comumente sai donos de programas, mas uma vez dentro ele pode se espalhar de outras formas. Zeus é um tipo, ele monitora acesso a bancos e teclas digitadas, então tem uma lista de bancos ou de serviços de bancos online que ele monitora, e uma vez que a pessoa atenta a esses sites, ele monitora cada tecla digitada, ele é um keylogger também, e aí pode pegar seu login e sua senha
um banco digital. Tá feita a miséria. SQL Injection, aproveita que a gente faz hoje em dia vários sites, nós temos consultas de SQL, aproveita falhas da autenticação ou uma SQL mal codificada para introduzir uma query de SQL. Então, uma vez que a autenticação não deu certo, ele altera, ele tem acesso ao URL que deu falha, ele então verifica aquilo dali e cria uma SQL no meio do código, acessando tabelas que ele pegou com o nome na falha que teve, e tenta plantar ou um código malicioso ou uma query maliciosa para ter acesso indevido aos dados ou a outros sistemas da rede. Tá certo, gente? Ransomware, eu já falei, é um esquema de extorsão moderno. Bloqueia acesso a arquivos e aí exibe um pop-up ou ter instruções em algum canto dizendo como a pessoa pode pagar as bitcoins. A criptografia é feita com chave assimétrica, ou seja, ele tem uma chave que criptografa seus dados, você envia as bitcoins e informa a chave que ele usou e ele lhe diz então com a chave para você decodificar. Então, o Sodinokibi, um vírus que fez isso, deixou 22 centros do Texas com sistemas infectados e com problema para pagar as contas. Spyware direciona e forçam propagandas de sites, bullying, é a forma de bullying isso daqui. Ou espionagem com algo específico na conta. Isso é uma coisa curiosa. Eu tenho um primo que ele é da Polícia Federal lá em Brasília. Então, olha o caso que aconteceu. Hoje, ex-policial, na época era policial, ele não era nem policial federal. Só que ele ajudou a equipe de inteligência da polícia. No que ele ajudou a equipe de inteligência da polícia, ele conheceu as pessoas ali dentro. Aí quando a esposa dele pediu o divórcio, ele pediu para alguém plantar um spyware de inteligência num grampo no software da esposa e plantou. Até que foi detectado pela polícia o acesso indevido ao celular, mas depois de meses. E ele monitorando a ex-esposa, fazendo todo um assédio em cima dela, sabendo das conversas dela, o que ela falava para os amigos, as trocas de mensagem. Nossa Senhora. Então, às vezes, as pessoas conseguem isso ou através de rede social, direto nas forças policiais, ou na dark web as pessoas conseguem esses sistemas que infectam mesmo os celulares. É impressionante isso. Ele me contou essa história uma vez. Keyloggers roubam senhas e números, tá certo? Coleta informações pessoais. Diga. Professor, eu conheço um caso também parecido com esse. O que é? Sim, sim. Na verdade, o marido da tia de uma colega minha, ele também era policial, terminaram. Aí ele grampeou o celular dela. Sendo que, na verdade, quem descobriu foi ela, porque todos os cantos que ela ia se encontrar com um namorado novo, né? Ele tava lá, começava uma briga e tudo mais. Aí ela começou a desconfiar. Ah, meu Deus, isso aí é Nossa, não é nem caso. pra casar. Não, isso aí é caso pesado, viu, gente? Pesadão isso aí, viu? Keyloggers quer roubar informações pessoais, informações de cartão de crédito, informações de contas bancárias, carteiras de moedas eletrônicas, definições básicas. Hacker é pessoa com acesso não autorizado. Cracker, pessoa com intenções criminosas ou maliciosas. Tem outros termos, white hat, black hat, red hat. Red hat é brincadeira, eu sei que é os... Mas você tem os chapéus, vamos dizer assim. Mas a gente vai chamar de cracker que tiver com intenções maliciosas ou criminosas. É considerado crime também interrupção de serviço, alteração de aparência, destruição de site, mesmo que para protesto. Isso é uma forma de vandalismo, né? Isso até acho que é até muito comum aqui no Brasil. E eu acho que aquele grupo Anonymous também pratica bastante isso daqui, né? O pessoal usa muito os crackers spoofing. O que é isso? Uso de endereços de e-mails falsos, redirecionamento para um site falso disfarçado como verdadeiro. Como é que eles conseguem isso?
a gente vai ver que tem um. Eu só vou mencionar que existe, mas existe uma técnica em que eles criam, por exemplo, criam uma rede de internet Wi-Fi aberta. A pessoa entra, só que no sistema dessa rede Wi-Fi tem uma tabela de endereço, tipo uma regra configurada que é o seguinte. Vamos supor, se a pessoa tentar acessar o site da Caixa, que é um banco muito usado aqui, ele troca o site da Caixa, mesmo a pessoa digitando o endereço certo, pelo endereço de um site falso, com a mesma aparência do site da Caixa, para a pessoa digitar o login e a senha. Aí vai falhar, vai dar um erro, ele vai desistir, mas aí ele capturou o acesso à Caixa Econômica Federal e qual o login com a senha daquela pessoa daquele site. Então, esse spoofing, diga, Matheus. Professor, eu teve um vídeo que eu me deparei no Instagram que ele estava justamente ensinando isso, a usar essa prática. Ele estava Então, mostrando até usando questão de o Arduino para ficar guardando o log e tudo mais. porque antigamente o que a pessoa fazia? Ou mandava um e-mail, um vírus mandava um e-mail, e aí você tinha um link, você está com um problema no crédito, acessa aqui o Banco do Brasil para resolver, não sei o que, não sei o que. Aí tinha lá o tipo link, né, com o nome do Banco do Brasil, mas se você clicasse mesmo, se você passasse uma licença, você vê que você não ia para o seu Banco do Brasil. Você ia para outro site. E esse normalmente é o spoofing padrão, né, vamos dizer assim. Ou mais costumeiro, você recebe uma mensagem de SMS ou via WhatsApp, que é esse tipo de coisa. Até desconfio quando alguém, um parente ou um amigo manda, olha, estou com uma emergência, você pode doar dinheiro, pode estar aqui o link para doação, tem de um site, não sei o que. Eu normalmente ligo para a pessoa para confirmar o que está acontecendo, para confirmar o endereço de site, porque não é moleza não, o pessoal faz isso mesmo. Mas essa nova prática não, o pessoal consegue cria uma rede Wi-Fi aberta em que eles manipulam, a pessoa digita o endereço certo, mas é manipulada para o endereço errado. Então, cuidado com redes Wi-Fi abertas. O pessoal usa muito o Sniper, que o Sniper é uma ferramenta para você monitorar a rede e fazer auditoria em redes, ver se ela monitora parte do fluxo das transações e ver se ela está funcionando direito e detecta pontos fracos dela. Mas o pessoal usa aí esses programas também para roubo de informações, né? Incluindo relatórios e arquivos anexos. Então, se a pessoa instalar um programa de Sniper ou ficar no Sniper em certos trechos de comunicação, e certas comunicações, especialmente filtrando algumas delas, ele consegue acesso à propriedade intelectual, a projetos ou a dados de transações mais sérias. Antigamente tinha só o DOS, né, que era o ataque de negação, em que você tinha o cara criando diversas requisições no servidor, até que haja uma sobrecarga, que o servidor tem um limite, com as conexões ele consegue abrir, e na sobrecarga ele cai, fica offline, e até que a gente tem um DDoS, né? Ou seja, o cara infecta vários computadores com seu worm. Esses computadores viram bots numa rede, botnet, ou na rede virtual. Aí, num dado momento, ele dispara um ataque o dono da máquina nem sabe que o computador dele está sendo usado para bombardear um site e tirar o serviço do ar. O vírus Mirai fazia isso. E já foram vítimas disso daí: Netflix, GitHub, Shopify, SoundCloud, Spotify, Twitter. Vários sites já foram alvos disso e trouxeram prejuízos, né? E esses vírus, essas botnets, esses computadores infectados por esses worms, eles também são responsáveis, várias dessas botnets são responsáveis pelo spam do mundo, né? Então você suspeita que 80% do spam do mundo vem dessas botnets. Do ponto de vista de lei ou criminal, as leis são divididas naquelas que têm o computador como alvo e naquelas que têm o computador como instrumento. Nos computadores como alvo, vai lá com a confidencialidade. E computador aí vale smartphone, contas digitais, né? São os leaks de dados. Acessos não autorizados, acessar computador protegidos para cometer fraudes, infligir danos a computadores. Então, desde leaks de dados de pessoas famosas a pessoas não tão famosas, a leak de documentos, tudo isso são crimes, né? Transmitir programas, códigos que causem dano à máquina, tá certo? Ou ameaçar danos à máquina protegida.
essas leis até restringem um pouco também a ação de bots que estão aí, que são honestos, mas que são para minerar dados, as aranhas para minerar dados, em que elas não podem sair clicando de um subsite para o outro, né, de uma página para outra dentro do mesmo domínio muito rapidamente, e tem que atender as regras que estão lá no site, em que ela está coletando dados, para que ela não gere uma carga necessária, né? Porque isso é considerado tentativa de unificar a máquina onde está hospedado o site. Mas, infelizmente, esse problema, essa lei existe para proteger de atividades ilegais, né, acessos não autorizados, e por aí vai. Computadores como instrumentos, usar computadores ou smartphones ou serviços, dispositivos com Arduino para roubo de segredos, cópia não de software ou documento com propriedade intelectual, esquemas de defraudação, mensagens para assédio ou ameaças, tentar interceptar a comunicação eletrônica, pedofilia, assistir, possuir ou transmitir. E nessa aqui eu acho que recentemente a gente tem aquela situação do Delgatti, né, aqui no Brasil, né, que é aquele da Vaza Jato. Eu não sei a opinião de vocês, mas a minha é que ele é. O pessoal às vezes na notícia enaltece ele, um grande hacker. Ele não me parece um grande hacker. Ele me parece uma pessoa com um pouco de técnica de computação, não de hacking, que achou os caminhos, vamos dizer assim, na parte um pouco mais funda, um pouco mais sombria da web, pegou as ferramentas para hackear aquilo dali, mas ele não é um hacker de alto nível, vamos dizer assim, tipo de seriado Anon, ou de filme Anon, ou do filme Hackers mesmo, de antigamente. Mas ele conseguiu interceptar a comunicação eletrônica de várias autoridades e disponibilizou elas. Agora ele disponibilizou elas em TXT, então nem a velocidade dela a gente consegue verificar. Né? Mas é um crime que ele fez. Então eles podem obter. E tem um golpe até novo, né? Não sei se vocês viram. Eles forjam a compra, roubam os dados de uma pessoa do cartão de crédito, fazem a compra nos sites eletrônicos, Amazon, Magazine Luiza, Submarino. A encomenda chega, a pessoa sabe que a encomenda não era para ela. Aí eles ligam e dizem: oh, olha, houve um erro, nós pegamos e enviamos para você a encomenda que você não solicitou. E alguém vai pegar, e quando vem era um bandido pegando a encomenda que ele fez com o cartão de crédito da pessoa. E como a pessoa deu para o bandido, a pessoa não consegue nem pedir ressarcimento depois por cartão de crédito. Então tem um sistema genial e maléfico, né? Fica um prejuízo lascado para as pessoas, né? Que o pessoal não faz compra, celulares de 5, 6 mil reais, que o pessoal faz compra e deixa a dívida, né? Professor, o que eu Então, fico impressionado é como os caras conseguem pensar nisso. É impressionante. não, você fala isso, tinha um golpe que era do falso táxi em São Paulo, taxistas falsos, não era nem só um, eram vários. A pessoa vai pagar, ele, passa aqui na maquininha. Aí o cara vai, aí ele pega o cartão, bota na maquininha pra pessoa passar. Só que na hora de devolver, ele não devolve o cartão da pessoa, ele devolve o cartão de uma outra pessoa de que ele roubou. E aí ele usa o cartão daquela pessoa para fazer várias compras. A pessoa, como ele recebeu o cartão sem olhar, às vezes a pessoa com pressa, descendo do táxi, não percebe. Então passa-se várias horas ou dias sem perceber que o cartão dele sumiu. E nesse intervalo de tempo o cara começa um spend spree, vai consumindo créditos e fica toda a dívida para a pessoa. Então eles separaram uns 4 táxis desses em São Paulo. Né? Em termos de perfis falsos, de roubo de identidade, você tem hoje as gangues que pega às vezes até um adolescente ou uma jovem mulher bonita, faz um perfil no site de relacionamento, aí o cara vai, tem até uns encontros virtuais com a pessoa, aí chega e marca um encontro real. Aí quando chega lá a pessoa é assaltada. Isso também é um golpes usando redes sociais. Né? Então essa redes que eu estava falando que oferece conexões gratuitas são as chamadas Evil Twins. Né? O pessoal simula em hotéis, shops, aeroportos uma rede com nome sugestivo, como que sugerindo que fosse a rede sem fio daquele hotel. Mas na verdade é uma rede deles,
e aproveita para pegar o login e senha de vários serviços deles. E eles fazem isso também usando o serviço de FAP, né? Ou seja, redirecionam para um endereço falso deles, usando ou o Evil Twin, ou eles hackeiam. Quando o cara é bom, o cara hackeia um equipamento, servidor, né? Ou roteador da rede que a pessoa está utilizando que esteja vulnerável. E isso gera um outro conjunto de prejuízos. Algumas situações famosas. A rede de hotéis Marriott, o banco de dados de reservas violados, o hacktivist criptografou e exigiu resgate, pagaram e foram novamente atacados em 2020. Yahoo, 2 vezes, 1 bilhão de contas vazadas, outras 500 mil na segunda vez, perdeu 300 milhões de dólares nisso daí. Sony, em 2014, 100 terabytes de e-mails, projetos e registros. Até de filmes, cartão de créditos, contas bancárias do pessoal que usava PSN, nossa, tudo. Em 2014, Home Depot, que é uma empresa de tipo Leroy Merlin, um Kamikado, uma empresa que de vários itens de casa, eles receberam um software que foram disfarçado, um software disfarçado de antivírus. E ele roubou dados de 56 milhões de cartões de créditos e 53 milhões de e-mails. Imagina o prejuízo que isso causou na vida das pessoas. Temos ainda fraude de cliques. O que é isso? Isso é uma guerra entre uma empresa e outra. Você está entrando no mercado, aí você cria uma propaganda no Google para patrocinar seu serviço. E essas propagandas às vezes aparecem muitas vezes antes dos links que o Google oferece. Então o cara contrata um serviço de botnet que vai gerar diversos cliques daquela propaganda usando uma rede de bots, uma quantidade estúpida. Obviamente, como são os bots clicando na propaganda, não vai ter nenhum produto vai ser realmente visto, nenhuma compra, nenhum comércio, nenhuma contratação de serviço vai ser realizada. No entanto, a empresa que botou aquela propaganda online vai ser forçada a pagar por todos os cliques que recebeu. Se tivesse 100 pessoas clicando é uma coisa, mas se tem computadores com os vírus disparando os cliques ao mesmo tempo, você vai ter aí o quê? Um prejuízo enorme para a empresa contratante. Tá certo? Então, isso é chamada fraude do clique. É outra modalidade que surgiu no mundo das competições entre empresas. Guerras. Então, guerra cibernética e cyberterrorismo está cada vez mais grave. Rússia, Coreia do Norte, Irã e China. Eu não botei aqui porque vai que. Será? São países que patrocinam muito esse cyberterrorismo, essas cyberguerras. Mesmo agora, os países da NATO recebem diversos ataques da Rússia, do Irã e da Coreia do Norte. São famosos. Coreia do Norte usa muito esses ataques e principalmente a chantagem lançando mísseis, dizendo que vai lançar o gelo nuclear no Japão, em tal canto, se não mandarem mais ajuda, mais dinheiro para lá. Eles vivem a Coreia do Norte vive dessa chantagem. O Kim Jong-un, né, o nome dele, ele vive dessa chantagem. É impressionante isso. Isso deve se intensificar muito mais agora. Parece curioso, mas essa guerra na Ucrânia, ela é uma guerra de proxy também. Mas a Ucrânia é vítima, é a única vítima da história toda. Estados Unidos não é vítima, Alemanha, França, Inglaterra não são vítimas, Rússia não é vítima. A única vítima é a Ucrânia. Mas por que é uma guerra de proxy? Qual é o interesse da Alemanha e da França em armar a Ucrânia? Por que eles fazem isso com outros países? Porque eles sabem, se a fronteira da Rússia com a Polônia se expandir, a Rússia, desde 96, está no modo de tentar recriar os países, a União Soviética, cobrar aquele território inteiro. Eles sabem que se ficar do lado da Polônia, a merda vai ser gigante. Então eles armam a Ucrânia, que precisa ser armada para se defender de uma invasão. É a única parte inocente da história é a Ucrânia. E a Ucrânia desgasta a Rússia para que não haja uma guerra depois se espalhando pelo resto da Europa. Mas nesse conflito os ânimos se acirraram.
Por quê? Porque a Rússia sofreu muito mais perdas do que gostaria. Ela tem um exército imenso, né? Ela tem perto de 1 milhão de soldados. A Rússia é um dos maiores exércitos do mundo, mas a boa parte do exército que é treinado para invasão já foi. E a Rússia não pode arriscar. Já foi mais de 300 mil soldados mandados para casa, entre feridos e mortos. E alguns nem para casa foram, porque a Rússia não quer nem contar os mortos. Não quer nem dizer que foi. Se a Rússia ficar mandando mais soldados bem treinados deles para lá, como ela é um país extenso e muito beligerante, ela se abre para vulnerabilidade de países de agressão de outros países. Aí talvez eu queria falar, da OTAN, mas que a OTAN. Em verdade, se a Rússia fraquejar, eu duvido nem que a China vai partir para cima dela. Porque ela tentou se expandir economicamente, reconquistando os territórios da União Soviética e deu ruim na Ucrânia. Ela começou a fazer isso em 96, foi até que disparou nova onda de adesões da OTAN. A OTAN desde 79 não tinha adesões. Aí quando foi em começo do ano 2000, novas adesões. Por quê? Porque em 96 a Rússia voltou a anexar os territórios que eram da União Soviética. Começou a invadir. Só que nisso daí gerou-se atualmente um acirramento. A Rússia, como forma de negociar, ela se mostra mais beligerante, mais agressiva, que é para a pessoa recuar. Um movimento errado é recuar. Não pode se recuar de graça. Como assim? Se você recuar de graça, você permite que a Rússia continue fazendo o que ela fez nos últimos 20 anos. Que é tomar um local, ter um conflitozinho merda, no caso isso não foi merda, tá muito agressivo, fica quieto por 2 anos, depois volta a fazer a mesma coisa e toma outro pedaço. Então não pode ceder de graça, porque se ceder de graça fica barato demais, ela repete isso. Então está sendo um dilema, não se pode ceder, não se pode deixar que continue, mas continuar certamente ela fica ameaçando cada vez mais e mais. E isso tem a ver com o BRICS no momento. Essa aliança do BRICS a gente entrou de gaiato. Porque a China e a Rússia vão comandar e se as pessoas não souberem negociar bem, e eu espero que saibam, as coisas escalam de forma ruim mesmo. Então isso vai aumentar nesse ano e nos próximos. E isso vai afetar todos os países envolvidos nos 2 blocos, OTAN e BRICS. Tá certo? O pessoal que não se engana achando que o mundo vai cair pela língua de prata de Lula, não vai. Especialmente acho que quem vai dar o troco é a Europa. E a Europa sempre foi muito sorrateira no dar os trocos dela. Não é um conflito armado, vai ser na puxada de tapete. Ameaças internas, funcionários, né? Engenharia social. Às vezes uma pessoa empresta senha para colegas. E com isso, o que é que os hackers fazem? Fingem ser membros da equipe, roubam a identidade da pessoa na rede social, entram em contato com os colegas e adquirem novas credenciais. Funcionários maliciosos, tá certo? Tem funcionário que às vezes nunca mudou a senha na vida. Nossa, então. Tem um caso que eu notei aqui com a Capitão One. O que aconteceu com a Capitão One? A Capitão One é é o 11º maior banco do mundo. É um dos maiores. Então, parte do serviço deles eles contratam um sistema de nuvens da Amazon, a AWS. Tinha um funcionário da Amazon que ela criou um programinha para verificar todos os clientes, quais eram os clientes que estavam com o servidor AWS mal configurado. Mal configurado em que sentido? Não pedia uma autenticação mais rigorosa. Na verdade, estava sem solicitar a autenticação. Então, o que aconteceu? A Paige Thompson detectou isso, instalava softwares nos sistemas deles para minerar criptomoedas, tá certo? E aproveitava, roubava dados de cartão de crédito, roubava tudo. Dinheiro não roubava, mas dados pessoais roubava.
e ficou fazendo isso por meses. Ela saiu da Amazônia e foi lá fazer isso. Roubou dados de 100 milhões de pessoas e de seus cartões. Demoraram mais de 4 meses para descobrir o que estava acontecendo. E só descobriram porque ela se gabou numa rede e aí a polícia descobriu que tinha algo de errado. O banco foi multado em milhões pelo vazamento de dados. Milhões e milhões. Um terço do pessoal da infraestrutura foi demitido. Ela foi presa. E aí se começou. Mas o que o pessoal fez ali? Deixaram o servidor aberto sem precisar de login. Então eles tinham um servidor que servia um conjunto de servidores que serviam de ponte entre o sistema do banco, Capital One, e o sistema da Amazon. E esse conjunto de servidores tinha um login desprotegido. Aí foi. Um outro caso, não sei se você já ouviu falar do caso do jogo. Alguém já falou do jogo War Thunder? Não, professor. Nunca ouvi, Não? professor. Ele é um free to play. É um jogo de guerra bem realista nos equipamentos. O que acontece? Muitos militares se empolgaram em jogar o jogo, porque ele é bem realista. E aí nos fóruns o pessoal se engajou tanto no jogo que começaram a discutir as armas de verdade. Já que o pessoal do jogo fazia as armas e os veículos. É um jogo, acho que multiplataforma. Tem Xbox, Playstation e PC. Aí o que acontece? Nesse jogo, quando você tem os equipamentos de guerra mesmo, o pessoal no fórum, às vezes tinha o cara só tinha o login de jogador, daqui a pouco via especificação ou uma foto detalhada de uma parte de um veículo blindado secreto. Não que o veículo fosse secreto, mas essa foto da parte de como do sistema do veículo, ela é secreta. Então você pode ter uma foto de longe, você pode ver o tanque Leopard de longe, mas você não pode ter os diagramas internos deles, nem fotos internas de certos pedaços dele. Porque isso facilita a identificação dos pontos fracos do sistema. E aí você teve militares americanos e depois militares chineses compartilhando os dados de armas, de como são feitas certas munições na China, de como são feitos certos veículos nos Estados Unidos e na China, e vazaram. Então, hoje em dia, esse jogo é proibido para militares e parentes diretos dos militares dos Estados Unidos. E, na verdade, se você for candidato, se a pessoa quer tentar, por exemplo, conseguir o vista, se alistando as Forças Armadas dos Estados Unidos, que era um método comum, se ele for um jogador desse jogo, ele é proibido de se alistar. É rejeição automática, porque estava vazando dados das argumentos. Então, funcionários, às vezes, é, a engenharia social, às vezes, passa por cantos que a pessoa não imagina, né? Imagina, um militar vazar porque se empolgou com o jogo e vazou da web o dado do equipamento. Era só pra ser uma noite de gameplay. Aí foi, né? Vulnerabilidades de software, bugs, praticamente. Hoje em dia a gente tem uma cultura que é cada vez mais permissiva com bugs. A gente aceita que o software saia com alguns bugs desde que não prejudique muito a funcionalidade deles, mas alguns são explorados por hackers. E aí, na parte da administração e de leis, tem um conceito de vulnerabilidade de 0 dias. Uma vez que um bug é encontrado, a empresa responsável pelo software tem 0 dias para corrigi-lo. Tá certo? Soltar o patch para o usuário e isso acaba um problema para o pessoal de TI e dos usuários. Em que sentido? O usuário é que vai ter que saber que isso é um patch lançado para aquele software, para que ele atualize e feche os problemas de segurança. Quando a sistema operacional, o sistema operacional se atualiza, mas às vezes o usuário desliga a atualização, porque o Windows, quantas vezes já não quebrou em uma atualização? Então isso acaba sendo um problema para o usuário. Às vezes tem bugs em microprocessadores. O vírus Spectre explora de projetos conhecido como Meltdown, que afetam os processadores da Intel fabricados até 2018. Que falha é essa? Basicamente é uma falha de bloquear o acesso em threads de acessar a memória compartilhada entre elas. Vocês têm em Java o sistema de monitores para impedir a condição de corrida, que é porque o sistema operacional sabe que tem sistema de segurança, mas em baixo nível isso vai ser traduzido
Pelo que vocês vão ver, esse sistema operacional, que é o sistema de lock, que acaba sendo um pino acionado no processador. Quando tem voltagem, você permite só que um código seja executado quando aquele pino estiver acionado. E tinha uma falha ali, e essa falha permitia que o vírus entrasse e assumisse o controle do sistema. Para corrigir isso, teve que ter atualização de firmware, teve que ter atualização do sistema operacional, e até hoje não é 100% garantido. Se o vírus tiver entrado, então não se sabe se consegue eliminar direito. O ideal mesmo é, se tiver entrado, trocar o processador, trocar a máquina. Tá certo? Custos disso, né? A maioria das empresas estão contando 3 dias com sistemas fora do ar. Exposição de indevididade a principais pelo litígio. A Target, em 2013, vazou dados de cartão de crédito de pessoas. Teve que pagar 39 milhões a Mastercard de dólares, 67 milhões de dólares à Visa e 10 milhões de dólares a clientes. Doeu. Tá? Hospitais e prefeituras dos Estados Unidos estão passando por isso. O STJ foi vítima de ransomware. E o curioso é que o ransomware que atacou o STJ tinha uma empresa que era da esposa de um dos ministros do STJ, que era dona da empresa que fazia proteção contra ransomware e foi pego. Meu Deus do céu, que situação. Então, sai muito caro esses danos. Evidências eletrônicas, vocês saindo um pouco dos ataques, indo agora. A gente vai entrar daqui a pouco na parte de proteção, mas antes disso, outras coisas que tem que se ter. Evidência eletrônica, o que é isso? Registro de logs de atividades de servidores, guardar os e-mails, TXT e docs, mesmo que a pessoa aperte delete, tem que ficar na lixeira o tempo que a legislação decidir que os documentos de empresas têm que permanecer e existir, em especial se for registro de e-commerce. Não se pode, ou seja, não se pode descartar ser demais, mas se você mantiver indevidamente, gasto desnecessário. Salvo engano, no Brasil era 5 anos, eu não sei como está hoje a legislação disso. Então, peritos forenses recuperam informações digitais, e para isso eles têm todo um conjunto de registros de atividades deles. Não é como fazer como o hacker Delgatti, que roubei tudo, joguei para TXT, pronto, agora você não consegue provar nada, que aquelas mensagens são originais. Porque você tem que ter formatos com registro de alteração. Você tem que garantir que a pessoa que extraiu tudo, não omitiu nada e não alterou nada. Então tem toda a questão da administração, do armazenamento, com segurança de dados, respeitando a cadeia de custódia desses dados. E isso se faz já no pessoal de TI da empresa tem que fazer. Isso também ajuda a minerar e encontrar informações significativas em grandes volumes de dados, os peritos são especialistas nisso, e eles têm que apresentar informações de juízos. Também é uma profissão que vocês podem seguir. Em termos de componentes de segurança, já estamos chegando perto do fim, já foi mais de 2 tempos, gente, calma lá. Controle de informações, avaliação de riscos, pela segurança e pela reparação de desastres e auditorias. O que é isso tudo? Diga. Ok, calma. Controle de sistemas de informação manuais ou automatizados. É uma combinação de controle de hardware e software para controlar os acessos a projetos, seguranças, uso de software, arquivos e acesso à infraestrutura. Controles específicos a cada aplicação. Por exemplo, alguém que trabalha no departamento de contabilidade pode ter acesso à folha de pagamento, mas talvez ele não deva ter acesso a documentos de projetos específicos de engenharia. Tá certo? Então você tem um controle tanto de que dados a pessoa pode entrar no sistema, que dados podem ser processados por aquela pessoa e a saída de dados permitidas. Os controles do tipo de software, monitora o uso de software, impede o uso ou acesso, tá certo? Controle de hardware, garante que o hardware está seguro, gerencia cópias de seguranças, e isso tem que ser uma operação contínua, tem que ter plano de backup, tem que ter toda uma questão em cima disso. E você tem controles que controlam as operações do computador, né? Ou seja, as pessoas não devem acessar aplicativos que não correspondem às funções dela.
não deve alterar dados que não deve ter acessos. Então isso é feito pelo controle até de que software a pessoa tem acesso. Você lembra que eu falei no aula passada que existe um software MobileWire, porque as empresas estão começando a usar de consumização, ou seja, você usa os smartphones ou dão smartphones para usuários, mas em empresas que trabalham com muitos dados, não estou falando só de restaurante, essas coisas, você tem que ter controle que tipo de aplicativo a pessoa tem naquele celular e o que ele pode acessar. Segurança de dados, os arquivos valiosos têm que ser mantidos internamente ou para serviço externo e protegidos. Implementação, vocês sabem disso já desde controle de versões, Git e tudo mais, em que você tem um controle de versões gerenciados. Há um ataque, por exemplo, que alguém, eu não lembro mais direito o caso, na Universidade de Minas Gerais, o que a pessoa fez para invadir um sistema hiperseguro? Ele descobriu que o software deles tinha na assinatura e compilação duas bibliotecas que já tinham sido abandonadas. Então o que ele fez? Ele fez duas bibliotecas com os nomes daquelas que tinham sido abandonadas, acrescentou no sistema e com isso ele conseguiu introduzir no software um código malicioso. Isso não deveria ser possível, porque ele não deveria ter um acesso à implementação, ou o controle da implementação deveria dizer claramente que as bibliotecas estavam sendo usadas naquele momento e não abrir espaços para bibliotecas que não estavam sendo utilizadas. Controles administrativos, procedimentos de controle de disciplina, os controles gerais e que as educações da empresa sejam corretamente aplicados. Tá certo? Uma empresa precisa de avaliação de riscos, caso a atividade de processo específico não seja controlada corretamente. Isso é feito pela administração, mas especialista em TI. Definir que riscos são relevantes, probabilidade de ocorrência, custos sociais e prioridades. Vamos entender o que é isso. Falta de energia ou caiu em rede. Em Rio Tinto acho que é mais de 30%. Qual é a faixa de prejuízo? Entre 5 e 200 mil, então dá uma média de 102.500. Prejuízo esperado por ano. Ok, é esse daqui. Apropriação indébita. 5% ocorrer. Faixa de prejuízo entre 1.000 e 50 mil. Média de 25.500. Prejuízo esperado. Erros do usuário. Probabilidade tanto. Valores, prejuízo esperado. E aí que você tem. Com esses valores você define qual é a prioridade de coisas que eu tenho que ter. Salvaguardas ou me precaver. Pelos custos, primeiro para falta de energia, depois em treinamento em erros de usuário. A apropriação indébita talvez seja a menor preocupação daquela empresa, isso daí, se os custos forem esses. Então é isso que ele quer dizer com avaliação de riscos. Tá certo? Política de segurança, com base naqueles dados, identifica a hierarquia de riscos. Que risco deve ser prioritário corrigir, tem salvaguardas, e estabelecer metas para que esses riscos sejam as penalidades sejam minoradas, definir mecanismos para atingir as metas e definir as outras políticas internas para isso. Ou seja, políticas de uso aceitáveis, qual é o uso correto das informações das empresas, qual é o uso correto do computador. Por exemplo, quando eu estava na Austrália, era proibido uma pessoa baixar música ou filmes no computador da biblioteca. A rede lá era incrível, extremamente rápida, mas é proibido isso. Aí alguns anos achavam falha. Aí um dia, um deles estava bolsando que ninguém nunca me pegou, daqui a pouco vem um carinha. Ele vai circular a biblioteca até que ele acha o computador, ou digamos assim, a bancada onde está o computador. Depois ele acha o computador, ei, vamos conversar ali. E o cara recebeu uma dura, nunca mais foi baixar vídeo ou assistir vídeo ali, que sem ser vídeo que ele tem direito de assistir de verdade. Ele pode baixar pirata. E se ele fizesse de novo, ele poderia ser preso. Aquele foi um aviso, mas nem precisava dar um aviso, porque já estava na política da universidade que o aluno tem que se comportar se ele fizesse isso, ele correria risco, já que esse tipo de coisa é crime lá nos Estados Unidos, eles são bem sérios com relação disso. Gerenciamento ativo de identidade e acesso. Ou seja, tem perfis de funcionários que controlam o que cada um dos tipos de perfis pode ter acesso e tem procedimentos de autenticação de logins adequados. Quem precisa de maior segurança, tem maior segurança. E aí você pode usar smart cards para fazer login, tokens, que são equipamentos que geram chaves de educação,
biometria, voz, digital, etc. O curioso é que aqui no Brasil o pessoal usa muito isso em propina. Então o Odebrecht, o Marcelo Odebrecht jogou fora, parece que foi 2 ou 3 aparelhos de tokens, na qual dava acesso ao programa que controlava, dizia os números das contas no exterior, onde estava o dinheiro da propina, e o pagamento aos políticos, e quem geria fazia o pagamento aos políticos, quem solicitava, tinha um sistema de software para isso, com um gerador de tokens. Aí ele destruiu 2 ou 3 desses tokens para que a polícia, esses tokens servem como um fator extra de autenticação, ou seja, além do login da senha, tem que ter esse gerador, você tem que digitar a senha desse token para ter acesso ao sistema. E aí ele jogou fora isso, porque se a polícia pegasse, estavam com provas concretas de propina para Deus e o mundo em Brasília. Então aqui, por exemplo, você tem alguns exemplos de perfis de segurança, né? Aqui os códigos desse perfil de pessoal do departamento, de escritório. Os tipos, ele não tem acesso nem a histórico médico, nem a salário, nem quanto pessoa tem, mas ele pode ler os dados e atualizar. Da divisão 1. O segundo, ele pode, né? Tá aqui os tipos de acesso que ele tem, qual o código da função, que é o gerente da divisão, e aí o que ele tem de acesso. Então isso é o controle de identidade, que gerenciamento de identidade que vai permitir isso. Plano de recuperação de negócios, ou seja, alguém aqui já viu ou se lembra de Fukushima? Ou vocês eram jovens demais para isso? Ninguém aqui ouviu falar de Fukushima, não é isso? De nome não, professor. Fukushima é uma cidade do Japão onde tinha uma usina nuclear. Então, acredito que tenha sido. Com certeza foi Teve um depois de acidente 2000. nuclear nessa cidade, não foi, professor? Foi, acho Eu que foi, estudei uma parte dela. acho que foi em 2013 que acertou um tsunami. O que aconteceu? Eles tinham que recuperar a comunicação e as instrumentações para monitorar o reator e restaurar o serviço para recuperar o aspecto de funcionamento. Tem um documentário disso, acho que no Netflix também, é um pouco longo, não dá para fazer um trabalho sobre isso, que você vê o tamanho da encrenca. Mas a empresa tinha que ter um plano de recuperação de desastres. O que aconteceu ali foi que o desastre foi totalmente inesperado, porque eles estavam tinha todo um conjunto de salvaguardas, mas foi um tsunami acima do que qualquer um esperava. E ela gerou estragos, alcançou uma usina que estava a 10 metros acima do nível do mar. E fez o estrago dela. Mas ali, se você viu o documentário, você vê que existia um plano, pode ter falado, mas existia um plano de recuperação, de comunicação, de instrumentação, para restaurar os serviços. Não funcionou, tinha que fazer outras coisas, mas é assim. Então, a empresa, isso é a recuperação de desastre. Quando as coisas dão ruim, quando o site sofreu um DDoS, o que a gente faz para se recuperar disso daí? Tem que ter um procedimento para isso. As coisas deram errado nesse sentido. Qual é o procedimento para isso? Isso aqui. Continuidade do negócio. Se aconteceu merda, como é que você vai continuar o negócio? Por exemplo, tem uma empresa chamada Hatways que examina periodicamente 70 departamentos, o impacto de alguns departamentos ou de algumas funcionalidades dos departamentos ficarem inativas. E estabelece plano de ações para isso, como continuar a vida da empresa depois disso. E outra ferramenta é a auditoria, né? Auditar sistemas, monitorar o fluxo. Ele pega a amostra das transações e usa um teste usando software de auditoria automatizado e avalia a qualidade do software. Ajuda, não é perfeito, porque as auditorias trabalham com amostras. E se tiver algo que prejudica essas amostras, aí você tem os problemas. Vocês podem avaliar a qualidade dos dados e identificar os problemas. Tá certo? Podem simular ataques completos, verificar como a equipe reage. E aí vai produzir um relatório que lista e classifica os pontos fracos, probabilidade de ocorrer erros nesses pontos, os impactos a nível de organização e financeiros de cada uma das ameaças. Então aqui você tem, por exemplo, um relatório, tá certo?
natureza do ponto fraco. Usar contas sem senhas. Rede configurada para permitir compartilhamento de arquivos. Atualiza patches de softwares sem aprovação final. Está acontecendo? Sim, está. Né? Então tem um relatório. E aí qual é o procedimento disso? Eliminar as contas que não tem senhas. Qual o problema dessa rede com compartilhamento de arquivo? Então, só alguns diretórios vão ter que ser compartilhados, não todos. E que eles devem ser protegidos com senhas fortes. Então, isso é um relatório da auditoria. Obviamente, eles vão passar para gestão de identidade. Eu tentei postar essa foto lá atrás, mas está aqui. Leitor de digital de dedo, de laptop, você já tem isso até mais moderno nos celulares. E esse aqui é um exemplo de aparelho que gera tokens, que pode ser associado a um aplicativo específico. Ferramenta de segurança Firewall, você já conhece, tem que ter o Firewall para a internet, depois para os servidores que conectam a empresa aos serviços da nuvem e tudo mais, um outro Firewall, e aí você tem os sistemas cooperativos e as redes internas. E um bom Firewall com boas políticas de uso e boas configurações protege bastante a rede, mas não são suficientes. O Firewall permite filtragem de pacotes, inspeção de pacotes e esconde os endereços. Há ferramentas para identificar detecção de intrusão, ferramentas específicos, um anti-malware, um antivírus, mas também há sistemas unificados de gestão de ameaças, ou seja, empresas maiores podem criar softwares tipo Sophos, Fortinet, Checkpoint, e que eles monitoram a segurança de toda a rede o tempo todo, não só de uma máquina como antivírus. Redes sem fios, evitar o protocolo WEP, usar WPA2 ou 3, e considerar o uso de VPNs, sites com criptografias, HTTPS, hoje em dia é cada vez mais padrão, certificação digital e criptografia, né? Tendências: registrar as transações em blockchains. Existe serviço para empresas maiores, IBM, Verizon, TIT e Symantec têm serviços de segurança e hoje está se criando um conceito de resiliência digital, como está o serviço funcionando, mesmo que hajam falhas. Ou seja, políticas de backups, tem uma dúvida de alternativas, datasets externos e assim vai. Dispositivos móveis, tem as ferramentas que eu já falei, como por exemplo o Mobile Iron, que é para instalar no celular e garantir que não tenha apps de risco no celular, nem haja uso indevido do celular para hackear o sistema ou, no caso de perda, destruir os dados sensíveis. Verticalizações de software ajudam, né? E o walkthrough deve incluir testes de segurança. Alguma dúvida? Não, professor, tranquilo. Não, Foi, professor. pessoal. Ok, semana que vem, até lá eu vou corrigir o trabalho de vocês. A gente tem um debate sobre alguns acho que 2 dos trabalhos a gente pode ter um debate semana que vem sobre eles. Tá certo? Certo. De 2 trabalhos. E aí a gente depois, só para todo mundo compartilhar o que achou. Tá certo? Pode Beleza. ser, Tudo certo. Depois a gente continua. Semana que vem eu devo liberar mais uma atividade. Confesso que eu não estou pesquisando, eu tô gostando da ideia de passar filmes que botem vocês para pensar em algumas questões, mas nem sempre eu acho conteúdo que a gente precisa. Mas a gente tiver uma atividade para vocês na semana que vem. Beleza. Com essa que a gente corrigiu hoje, essas 4 atividades fecham a primeira nota, tá certo? Aí agora os próximos trabalhos vão ser para a segunda nota e em outubro a gente fecha a terceira, tá certo? Beleza. Então, por hoje é só, gente.